entrar com a tia com a vacina. Vai sim. Vai dar uma sacudida na mesa do pesado aí e me dá saúde. Vai sim. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos nós aqui para mais um dia de estudo, mais um dia de interpretar mais uma das parábolas de Jesus. E a parábola de hoje ela é muito importante, principalmente para aquele que tem o desejo de viver o discipulado, de viver uma vida de entrega, de viver uma vida debaixo de obediência, uma vida de submissão a Jesus, o nosso Senhor. A parábola de hoje é a parábola do cego que guia outro cego. É uma conversa particular de Jesus com seus discípulos, uma conversa ali que tem um cunho de preparatório, é um preparatório de Jesus com seus obreiros, preparando-os para serem enviados, para continuarem a obra que Jesus está começando. Então você que vai entrando aí, fica com a gente até o final, tá? Eu sei que tem hora que você está aí, daqui a pouco tem que correr ali, fica grudado aí, não sai daí, porque a parábola de hoje ela é muito importante para aquele que é discípulo de Jesus. Ela é altamente instrutiva, altamente educativa, e o propósito central é para que os discípulos de Jesus tivessem uma boa conduta, um bom caminho, uma ida em direção à vontade de Deus, e aí sim fossem os cumpridores e os continuadores da missão que Jesus deixou aqui. Então você que está entrando aí, desde já eu peço a você que compartilhe, porque no seu compartilhar pode cair na casa de um amigo seu, um amigo de trabalho que tanto precisa de ouvir a palavra de Deus, tá? Então você compartilha aí para que essa live tenha endereço que o Senhor Jesus queira que encontre. Uma casa, uma família, um perdido, alguém que mesmo que já esteja aí apoiado na nossa fé, mas precisa de instrução, essa parábola vai ser um bom remédio para curar as nossas imperfeições no caminho do discipulado. Tendo dito isto, abra a tua Bíblia aí em Lucas, capítulo de número 6. Lucas, Evangelho de Jesus narrado pelo evangelista Lucas, o capítulo é o de número 6, e o versículo da parábola que nós vamos estudar hoje, ela é a partir do versículo de número 39. Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 39 ao versículo de número 42. A gente vai fazer sempre aquele caminhozinho que a gente sempre está acostumado a fazer. Vamos descobrir com quem Jesus fala, vamos descobrir por que Jesus está falando o que agora está sendo dito, vamos descobrir a explicação da parábola e no final a gente vai aplicar na nossa vida particular para que a gente tenha aí um estudo produtivo, não só um conhecimento, mas também um caminho a seguir, o caminho das pedras para que a gente possa melhorar a nossa vida com Jesus. Desde já, enquanto os irmãos estão procurando, tantos que estão aqui como os de casa, eu quero dar aqui a minha saudação de paz à nossa irmã Sandra Reis, a nossa irmã Anne Cristina. Deus te abençoe, nossa irmã Anne. Saudação de paz ao nosso irmão Rodrigo de Paula. E aí, vaso de Deus, saudade de você, rapaz. Como é que você tá? Rodrigão, deixa eu aproveitar aqui para te fazer um convite. Se você não tiver nada no terceiro sábado do mês de maio, vem aqui, nós temos um culto jovem aqui, que nós estamos nos reunindo para adorar a Deus, e seria uma honra receber você aqui para ministrar um louvor sobre a nossa vida. Vem aí, tá, amigão? Terceiro sábado de maio. Se não tiver nada na agenda, cata a tua varoa, cata a pequenininha, corre para cá para a gente adorar a Deus junto, tá bom, queridão? Saudação de paz também aí ao meu primo, o Márcio de Oliveira. Deus abençoe a vida de vocês. Saudação de paz ao nosso irmão Luiz Pereira. Você que vai entrando, nós estamos aqui toda segunda-feira para estudar as parábolas de Jesus. Lembrando a vocês também que logo após o término aqui, essa parábola que vai ser estudada hoje vai ser compartilhada lá no meu canal do YouTube. Você que vai entrar aí,
você que vai assistir a gente pela primeira vez e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve lá, PR Adriano Rocha. Se inscreve, ativa sininho de notificação, dá like nos vídeos que já estão lá e contribui aí para que o teu amigo continue trabalhando nessa frente de trabalho que também é o YouTube. A gente sempre está tentando aí alcançar as pessoas pelas mídias sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. Eu não tenho muita aptidão com o Instagram, mas quem sabe eu posso começar a pensar aí num videozinho, numa minueta, 1 minuto por dia de uma saudação de paz, para que a gente possa ser frente de trabalho aí para a glória de Deus, nessas mídias sociais, onde a galera passa tempo vendo bobeira, podem passar tempo aí ouvindo Jesus falar também. Mas eu conto com você, é o seu compartilhar, é o seu se inscrever, é o seu like que vai me dar notoriedade. O que acontece quando um vídeo meu no YouTube, ele é muito bem visto, bem compartilhado, bem comentado? O YouTube entende que eu sou uma pessoa que tem uma boa proporção entre os demais. Aí, por exemplo, você entra lá procurando parábola do cego, o YouTube vai jogar logo de cara o meu vídeo, o nosso estudo, porque ele entende que pelo fato de muitas pessoas terem assistido e gostado, é um vídeo interessante, então ele vai se aproveitar disso para mandar o meu vídeo lá para cima. Sendo assim, você apoia o meu trabalho, você também abençoa vidas, me cooperando aí, fazendo aí tudo isso que eu acabei de dizer. Vamos lá, galera? Vamos orar aqui ao Senhor. Você que já abriu a sua Bíblia, em Lucas capítulo 6, versículo 39 ao 42, é a parábola de hoje. A parábola de hoje é a parábola do cego que guia outro cego. Tá bom? Vamos falar com Deus? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Pedimos ao Senhor que no nome de Jesus nos dê instrução, para que tudo que vamos ler aqui, tudo que vamos falar, tudo que vamos interpretar, esteja de acordo com a Tua santa e perfeita vontade. E assim sairemos daqui melhores do que aqui entramos. Abençoa os meus irmãos, os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Saudação de paz à nossa irmã Sueli Martins também, tá? Irmã Sueli, Deus te abençoe. Saudação de paz a Kelly Silva, Hudson Calazans e a todos vocês. Diz assim, Lucas 6, versículo 39 ao 42. Na minha Bíblia, que é uma Almeida Revista Atualizada, a epígrafe ou a perícope está distinta dessa seguinte forma: a parábola do cego que guia outro cego. Diz assim o verso 39: e propôs-lhes também uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio olho? Como poderás dizer ao teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Parábola muito boa, muito forte. Esse texto é conhecido apenas por essa parte da trave, do argueiro, mas na realidade é a parábola do cego. Esse trecho aqui que acabamos de ler é a parábola do cego que guia outro cego. É muito interessante o que Jesus está ensinando aqui. De antemão eu já vou dizer para você que Jesus está preparando os seus discípulos. Você daí, se me reparar olhando para cá, para lá, é porque essa live agora está sendo presencial e online. Então eu tenho alguns irmãos aqui no salão da igreja e tenho vocês aí. Então eu vou olhar para cá para a tela, tem hora que eu vou olhar para ali, tem hora que eu vou responder uma pergunta aqui. Nós estamos interagindo, tá bom? Fique à vontade aí também para fazer perguntas e para interagir conosco. Então, de antemão, já te digo que Jesus está preparando os seus discípulos. A prova disso é que a gente vai ver aqui, ó, virando a página, a prova disso é que a gente vai ver aqui, no capítulo 6, a partir do versículo 12. Olha que interessante. Jesus está preparando os seus discípulos. Capítulo 6, no versículo 12, diz assim: e naquele dia se retirou para o monte,
a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou para si os discípulos, a quem ele escolhera, 12 entre eles, a quais também deu o nome de apóstolos. Chamou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago filho de Alfeu e Simão chamado Zelote, Judas filho de Tiago e Judas Iscariote, o que foi o traidor. Então repare aqui que a conversa é com discípulos. Eu vou provar isso para você mais à frente, quando a gente entrar aqui no primeiro ponto, que é saber com quem Jesus fala. Então o que está acontecendo aqui é que Jesus agora está chamando os seus primeiros discípulos. A comissão dos apóstolos está começando agora. Jesus está levantando os seus primeiros obreiros. O texto diz que depois de ter feito milagre, ele foi para o monte orar. Depois do monte, aceite sim. Depois do monte, ele vai, dorme. Quando amanhece, ele vai receber novamente a multidão. Ele vai receber novamente a multidão. E recebendo a multidão de discípulos, porque discípulo até então era uma coisa, discípulos Jesus tinha centenas, uma multidão imensurável já estava acompanhando Jesus em todos os seus discursos. Que isso fique claro para a gente, que isso vai fazer um divisor de águas muito grande na nossa mente. Jesus já estava com um grande número de discípulos, pessoas que o seguiam, aonde quer que ele fosse pregar, se aglomerava um montão de gente. Não tinha coronavírus na época, aí podia se aglomerar bastante, era pouca gente, Diácono Renato, era 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, 2.000 pessoas, era um grupo incalculável às vezes de pessoas que se juntavam para ouvir Jesus pregar. Aí certo dia, preparando já o caminho do ministério dele, ele vai escolher entre esses discípulos 12 homens, a qual o texto diz que ele deu o nome de apóstolos. Então agora aqui já ficou claro para a gente que Jesus selecionou do meio daquela multidão esses 12 homens. E selecionou para quê? Qual era o objetivo? Qual era o propósito? O propósito de Jesus quando escolheu esses 12 era levantar aqui os obreiros que iriam continuar o que ele estava começando. Esses homens seriam os responsáveis pela propagação do evangelho e a formação de novos obreiros. Então é isso que está acontecendo aqui. Por que eu estou citando isso? Porque isso vai ser importantíssimo para a gente entender por que Jesus lança essa parábola do versículo 32 ao 42, ou melhor, do versículo 39 ao 42. Isso vai ser importantíssimo, porque é isso que vai definir o jogo de hoje aqui. É com quem Jesus falava e qual era o propósito da sua fala. Então ele está chamando os seus discípulos aqui. Aí a Bíblia vai dizer que logo depois ele desce com esses discípulos. No versículo 17 do capítulo 6 diz assim: e descendo com eles quem? Os 12 que ele escolheu. Aí ele desce com esses 12, parou numa planura e se encontrava ali muitos discípulos seus e uma grande multidão do povo, e toda a Judéia e Jerusalém, e todo o litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e para serem curados de suas enfermidades, e também trouxeram atormentados de espíritos imundos, e eles eram libertos. E todos da multidão procuravam tocar nele, porque dele saía poder e curava a todos. Olha que interessante. Deixa eu dar um parênteses aqui para dar uma saudação de paz para o pastor Fernando. Deus te abençoe, tá, meu amado? Uma honra ter o senhor aqui comigo, tá? Que Deus abençoe o senhor. Um abraço, continua orando aí pelo teu filho aí, para que Deus continue fortalecendo a minha fé e edificando a minha caminhada, tá? Beijo no seu coração, pastor Fernando. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe também a nossa irmã Denise Madeira. Deus continue fortalecendo a sua vida e a sua caminhada. Então a gente vê que Jesus escolhe os seus 12 discípulos e agora ele desce. Olha que interessante. Diácono Renato,
evangelista Sebastião e missionária Fabíola. Ele escolhe os 12, desce com eles para a sua primeira atuação miraculosa com os seus escolhidos. Olha que coisa interessante. Leva eles, e agora uma multidão de discípulos e de pessoas que estavam seguindo Jesus para serem curados, para ouvirem a palavra. Aí traziam doentes, traziam endemoniados para que fossem libertos por ele. E agora esses homens estão ali agrupados, e os discípulos são levados com Jesus para verem a atuação que ele tinha sobre as doenças, sobre os demônios e o poder da sua palavra. O texto termina essa perícope, que é do versículo 17 ao 19, mostrando para os discípulos que Jesus tinha poder, a ponto de os homens tocarem nele e já saírem dali curados. Isso aqui agora revela uma coisa muito importante. Eu não sei se vocês perceberam. O texto diz que a multidão aqui fazia de tudo para tocar, porque sabia que quando tocava era... Agora a gente aprende uma coisa importante aqui. Foi daqui que aquela mulher do fluxo de sangue tirou a ideia de tocar em Jesus. A notícia correu e ela ficou sabendo. Caramba, então é só tocar nele? Só tocar. Ele tem tanto poder que ele fala, o milagre acontece. Ele tem tanto poder que ele olha e o milagre acontece. Ele tem tanto poder que não fala nada, só é tocado e o milagre acontece. Olha que coisa interessante, eu fiquei maravilhado com isso aqui, porque isso me ensinou o poder extraordinário de Jesus, de forma direta e de maneira indireta. Pastor, mas Jesus é onisciente. Será que uma pessoa que é onisciente pode atuar de forma direta ou indireta? Porque de forma direta é conscientiva, é consciente. De forma indireta, a intenção não é essa, mas acontece esse tipo de coisa. Ou seja, a intenção não é curar, mas cura. Será que Jesus, sendo onisciente, ele poderia curar de forma indireta? Numa visão humanista, ou seja, na nossa visão humana, isso acontecia. É claro que na visão de Cristo não, porque ele sabia muito bem. Tanto quando a mulher toca, ele fala: alguém me tocou diferente aqui. E ele já sabia quem era, ele só queria que ela se manifestasse. Então, todos que tocam em Jesus são curados conscientemente da parte dele. Mas para quem está se aproximando, imagina assim: caramba, ele nem percebeu, ele nem viu que eu toquei nele e fui curado. Ele viu sim, ele sabe sim. E João também sabia, que João vai escrever no evangelho que leva o nome de João, mas é o evangelho de Jesus. No capítulo 21, João termina o evangelho dizendo: e ele operou tantas maravilhas, que se fôssemos escrever em livros, não caberiam na face da terra. Então, Jesus é um homem extraordinário. Ainda hoje, a gente não vê, mas ele nos cura. Ainda hoje, a gente não escuta, mas a sua palavra traz vida sobre o morto, traz ressurreição sobre a alma cansada, traz cura sobre as enfermidades. Ele ainda é o mesmo, tá bom? Deixa eu abrir um parênteses aqui, para liberar uma palavra para você que me ouve. Ele ainda é o mesmo, que faz coisas inexplicáveis, coisas insondáveis, coisas indiscerníveis. Ele ainda é o mesmo, tá bom? Você pode continuar contando com o poder de Jesus, porque ele não mudou com o tempo. O que mudou somos nós, que perdemos a fé nesse Deus que tem poder para fazer coisas inexplicáveis. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, no capítulo de número 3, no versículo 20, ele vai dizer o seguinte: porque ele pode infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O nome de Jesus tem poder para fazer coisas que não existem virem à existência. O nome de Jesus tem poder para levantar o mais perdido, drogado ou mais envolvido nessas porcarias da vida e transformá-lo num arauto do reino de Deus com todo o poder e glória. O nome de Jesus faz coisas que a gente sabe que faz e coisas que a gente nunca ouviu falar que possam ser feitas. Você pode glorificar a Deus por isso? O nome de Jesus é poderoso.
Então a gente está vendo aqui que o que está acontecendo é um preparatório. Jesus escolhe os seus discípulos e agora Jesus desce com eles para começar a atuar no seu ministério. Olha que interessante, uma aula prática. Jesus está indo e mostrando para eles que ele não é só o que diz ser, ele é o que diz ser na prática, não é só verbalmente, na atuação miraculosa. A prova disso é que João Batista manda os seus discípulos irem ter com Jesus, para saber se de fato ele era o que dizia ser. Quando os discípulos de João chegam até Jesus, Jesus responde a eles da seguinte forma: diga a João que o cego vê, o coxo anda, os endemoniados são libertos e os mortos ressuscitam. O que é que Jesus quis dizer a João? Diga a ele que eu não sou só quem digo ser. A minha mão, a minha voz, a minha vida prova quem eu digo ser. Então Jesus agora está mostrando para os seus discípulos, que agora foram escolhidos, que ele não é só verbalmente o Messias, ele é o poderoso em atuação, em maravilhas. Isso já é para despertar a atenção dos discípulos, porque agora o homem que está sendo chamado, que chamou eles, está provando para eles que tem poder para fazer coisas miraculosas. E a conversa vai continuar. Tudo que vai acontecer aqui nesse capítulo 6 é um preparatório para os discípulos. Não esqueça isso. É um preparatório para os discípulos. Aí entra aqui o versículo 20. Aí ele vai falar: então, olhando para os seus, está escrito aí, olhando para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurado sois vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e vos rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma padeceram os seus pais com os profetas. Olha que coisa interessante. Jesus chama os discípulos, desce com eles, faz milagres para ele ver, e agora Jesus vai abrir os olhos deles dizendo: se preparem. Não está escrito isso aqui, mas eu vou resumir o que Jesus quer dizer aqui. Jesus está querendo dizer o seguinte para eles aqui, do versículo 20 ao 23: se preparem, porque da mesma forma que os seus pais perseguiram os profetas, vocês serão perseguidos. Olha que interessante, ele fala que eles vão passar fome, fala que eles vão chorar, fala que eles vão ser expulsos, fala que o nome deles vai ser tratado como indigno, por causa do Filho do... Jesus está dizendo, sabe o que é para eles, Renato? Vem, pum, aí desce, olha o que eu faço, opera maravilhas. Mas agora Jesus está dizendo: viram? Chamei vocês, mostrei que eu tenho poder na mão para fazer milagres, mas saibam de uma coisa: por causa de mim, vocês vão passar muitas dificuldades. Olha que interessante, a aula está correndo. Primeiro é a chamada para a sala de aula do discipulado de Cristo, para cumprirem o apostolado. Aí agora Jesus desce e dá uma aula prática, ele opera milagres para que eles saibam que ele tem poder. E agora Jesus dá uma outra aula para eles, uma aula de cunho profético, porque Jesus está dizendo para eles: se preparem, vocês vão passar fome por causa de mim. Se preparem, vocês vão ser expulsos do meio do seu povo por causa de mim. Se preparem, o nome de vocês vai ser mal falado por causa de mim. E isso, vocês vão ser odiados.
Mas aí ele termina no versículo 23, essa aula da perseguição, dizendo: regozijai-vos e exultai naquele dia, porque grande é o vosso galardão. Aonde? Aonde? No céu. Caramba, olha que interessante. Jesus está chamando esses discípulos aqui, gente, para uma vida de luta na terra. E a recompensa? No céu. Não na terra. Isso aí. Jesus está dizendo: aqui o couro vai comer. Aqui o que está preparado para vocês é fome, perseguição, injúria e calúnia por causa de mim. Mas quando vocês passarem dessa, ou eu voltar para buscá-los, há uma recompensa no céu. E detalhe, ele diz que a recompensa é grande, porque grande é o vosso galardão no céu. Detalhe é que ele não fala nos céus, ele fala no céu. E se o apóstolo Paulo ensina para a gente que há 3 céus, logo Jesus está falando do terceiro céu, que é a morada do Deus Altíssimo. Então, para nós que somos discípulos, a conversa já está se desenrolando. Jesus está ensinando para eles agora, que mesmo tendo perseguição aqui, mesmo passando por lutas aqui, mesmo enfrentando problemas aqui, é para que eles exultem de alegria, ainda aqui. Olha que coisa interessante, evangelista Sebastião, o galardão vai ser lá no, mas a alegria deve ser aqui. Eu fiquei fascinado com essa parábola. O galardão é no céu, mas a alegria tem que ser aqui. Pastor, mas como assim? Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês vão passar poucas e boas, fiquem firmes, porque tem um galardão para vocês lá em cima, mas a alegria tem que ser aqui. Logo Jesus está dizendo: quando a fome chegar, fica alegre. Quando a perseguição chegar, fiquem alegre. Quando caluniarem vocês por causa de mim, fiquem alegre. Quando matarem vocês por causa de mim, fiquem alegre. Aonde? Aqui, no meio de todas essas adversidades. Porque ser feliz lá no céu vai ser mole, né, evangelista Sebastião? Né, missionária Fabiola? Lá em cima, a alegria vai ser algo comum entre nós. Mas sabe aonde a gente vai esculachar o inferno? E eu queria que você viesse comigo nessa. Sabe aonde a gente vai dar um tapa sem mão na cara de Satanás? Não é quando chegar lá em cima, é quando a gente se comporta aqui embaixo como se já estivesse vivendo lá em cima. Ou seja, quando a gente tem aqui embaixo a mesma alegria que vamos ter lá em cima, porque o céu não vai começar lá. O céu começou na minha e na tua vida no dia que levantamos a mão para Jesus. O céu vai se concluir quando chegarmos lá, mas a alegria do céu já está em nós desde o dia que erguemos a mão cansada e fadigada ao Filho de Deus, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pegando essa frase de Jesus: exultai e alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão no céu. Aqui é prova, aqui é luta, aqui é choro, aqui são dificuldades, há momentos de bonança. Eu também não vou dizer que aqui embaixo, eu não vou aqui, ao contrário da teologia da prosperidade, eu não vou aqui também criar a teologia da miséria, que crente tem que passar por fome. Não. Jesus está dizendo que alguns vão passar por isso, e é fato. Tem crente que tem uma vida muito boa, muito próspera, mas há crentes que enfrentam dias de alto e baixo. O que Jesus está ensinando aqui é que quando chegar esse dia de baixo, você tem a mesma alegria quando está no dia de alto. O que Jesus está ensinando aqui é que eu e você, e vocês que me ouvem, que somos discípulos, não devemos dar lugar para tristeza. Haja vista que um dos frutos do Espírito é a alegria. A gente precisa
lutar contra os sentimentos de amargura, de pânico, de pavor, sentimentos depressivos que imundam a nossa alma, de pensamentos contrários. A gente precisa subtrair essas coisas de nossas vidas e somar a alegria de Deus, sabendo que tudo isso que enfrentamos aqui é passageiro, e mesmo que dure um tempo, a gente fica com o que o apóstolo Paulo ensinou para a gente, que essa tão leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que há de nos ser revelada. Então, se por enquanto está difícil aqui, fica tranquilo, quando chegarmos lá, a alegria será completa, e você vai ver que valeu a pena servir a Cristo sem desviar por causa de altos e baixos dessa vida, porque todos nós vamos passar por altos e baixos, tanto você que está na presença, como quem não está. A diferença é que quem está na presença passa no alto e no baixo com a mesma alegria, porque é algo transcendental. A felicidade para nós não depende de coisa palpável, a felicidade depende daquilo que foi feito na nossa alma, e aquilo que foi feito na nossa alma não se perde por um prato vazio, não se perde por um dia de choro, não se perde por uma conta bancária no zero, não se perde por uma doença, não se perde pela ida de um ente querido. Aquilo que nós recebemos na alma é eterno e é para sempre. Então fica com essa palavra aí e segue dando glória a Deus. A conversa continua até a gente chegar lá para interpretar a parábola, lembrando a vocês que o que está acontecendo aqui é um preparatório para os discípulos. Aí no versículo 24, Jesus vai falar dos 4 ais. Ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. Jesus está dizendo, você que é rico, já tem o teu pagamento aqui entre os homens. Versículo 25, ai de vós que estáis agora fartos, porque vão passar fome. Ai de vós que agora rides, porque vão chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim precederam os seus pais com os falsos profetas. Jesus está dizendo algo muito interessante aqui. Esses 4 ais não são para os discípulos, são para quem está ali por perto. Não estava só discípulo ouvindo Jesus aqui. Saudação de paz à nossa irmã Jaqueline Rabelo, nossa irmã Raimunda, tá? Deus abençoe a vida de vocês aí. Essa palavra aqui, os 4 ais, é para um grupo de pessoas que está ali, que eram fartos e que eram elogiados. Aí Jesus termina essa perícope, que vai do versículo 24 ao 26, dizendo o seguinte: assim também foram tratados os falsos profetas, porque o falso profeta só fala aquilo que agrada, o falso profeta só fala aquilo que é bom. Logo, todo mundo quer ficar perto do falso profeta, honra o falso profeta, abençoa o falso profeta, massageia o ego, tapinha nas costas do falso profeta. Por isso que Jesus está falando aqui. E quem era esse grupo que está ouvindo agora esses 4 ais? Provavelmente, ou fariseus, ou os sacerdotes, ou o sumo sacerdote, ou os escribas, anciões da sinagoga e príncipes da sinagoga. Era o grupo que desde o início das pregações de Jesus já estavam lá para persuadir a multidão contra o Cristo. Então Jesus está dando agora uma cipuada dizendo: meus discípulos vão passar dificuldade, mas fiquem felizes, tá? Porque eu sou com vocês. Agora vocês aí, que são ricos, se preparem para passar fome. Vocês aí, que sorriem, se preparem para chorar. Vocês aí que são abraçados, vocês vão ver o que vai acontecer. Jesus já está deixando claro aqui, que embora a caminhada do discípulo seja dificultosa, Jesus está dizendo que ela vai ser cheia de paz. Diga. A porta é estreita. E a porta estreita traz dificuldade para caminhar. Não é tão fácil assim. Aí começa a conversa. A Jesus aqui vai dar mais uma lição aos seus discípulos. Digo, porém, a vós outros que me ouvis. Está escrito isso aí na tua Bíblia também?
Digo, porém, a vós outros que me ouvis. Olha que interessante. Então ficou claro que Jesus está falando agora com outro grupo de pessoas. Digo a vós outros. Então Jesus agora vira para outro grupo e começa a falar com ele. Reparou que Jesus deixa de falar com um determinado grupo para começar a falar com outro? Porque se eu estou falando que a missionária Fabíola, isso, isso e isso. Agora eu digo, porém, a você, Renato. Ou seja, mudei a conversa. A partir de agora o que eu falar não é mais com a missionária Fabíola, é com o diácono Renato. Então o que está acontecendo aqui? É que agora Jesus para de falar com esse grupo aqui, que ele deu esse puxão de orelha, e vai falar novamente com seus discípulos. E olha o que ele diz: digo, porém, vós aos outros que me ouvis, amai os vossos amigos, e amai os vossos inimigos, e fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. E ao que te bater numa face, oferece a outra, e ao que te tirar a capa, deixe que leve também a túnica. E a todo aquele que te pede para andar com ele, para que te leve, e todo aquele que te pede, se alguém levar o que é teu, não entres em demanda ou em brigas. E como quereis que os homens vos tratem, trate também assim os homens. Olha que interessante, porque isso aqui que Jesus está falando agora é para responder o que ele fala lá em cima. Ele não fala que os discípulos vão passar por dificuldades, que vão ser caluniados, que vão ser perseguidos, que vão ser afligidos. Aí agora Jesus vira para eles e dá uma lição aqui. Por quê? Porque Jesus acabou de dizer aqui agora, para aquele grupo exclusivo de vacilão que estava ali, que o couro ia pegar para eles, não disse? Ai de vós, para que os discípulos não levassem no mesmo ritmo e começassem a pensar: ah é? Se me perseguir, eu persigo. Se me afrontar, eu afronto. Se pisar no meu calo, eu piso no calo também. Aí Jesus vira para e ainda diz assim: porém, para vós outros, ou seja, para vocês que são discípulos, a conversa aqui é outra. Qual é a conversa? Se te perseguir, ora por ele. Se te afrontar, ora por ele. Se te caluniar, ora por ele. Se te bater, esquece. Se te roubar alguma coisa, não entre em briga. Por quê? Porque você é discípulo. Olha que interessante. Aí ele vai dar uma outra lição aqui, que é do amor ao próximo. A partir do versículo 32, olha o que ele diz: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam quem os ama. Se fizer bem a quem te faz bem, qual é a tua recompensa? Porque até os pecadores fazem isso. E se emprestar apenas a quem te empresta, esperando receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber no outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, e fazei o bem, empresta sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até com quem é ingrato e com quem é mau. Sede misericordioso, porque misericordioso é o vosso Pai. Olha que interessante, a lição está continuando. O preparatório, a escola preparatória de Jesus por discípulos está sendo anunciada, está sendo dadas as aulas aqui. E qual é a aula que a gente leu aqui? Do versículo 32 ao versículo 36, a aula aqui é: ame o seu próximo. Ame. Não faça igual os pecadores não, porque o pecador só ama quem ama, o pecador só perdoa quem perdoa, o pecador só abençoa quem abençoa, e com a intenção de ser abençoado. Então Jesus está dando uma lição aqui, dizendo o seguinte: façam sem esperar, faça por amor, faça por misericórdia. Se tiver que compartilhar um pedaço de pão,
compartilha porque a tua missão é aplacar a fome do outro, não para receber depois um pão. Se tiver que tirar uma roupa do corpo para vestir alguém, faça porque a tua missão é tampar o nu, não para receber alguma coisa, porque Deus é assim. Deus fez, faz e vai continuar fazendo por nós, sem que a gente possa devolver na mesma altura. Quem de nós aqui, tanto vocês que me ouvem aí, como os que me ouvem aqui, quem de vós pode pagar a Deus na altura que Ele vos pagou? Nós seríamos uns tolos, uns insensatos, uns medíocres e hipócritas, se falarmos que temos condições de dar a Deus no mesmo nível que Ele se deu a nós. E o que Ele pede é que a gente faça a mesma coisa com o outro. Reparou que a alegria de Deus é que a gente pague a Ele pagando o outro? Eu ouvi isso de um pastor amigo meu, eu nunca esqueci. Ele me ensinou assim: Adriano, sabe como a gente ama a Deus? Aí eu fiquei olhando, aí eu ousei responder e respondi errado. Aí ele me ensinou: é quando eu não peco, pastor Pablo, é quando eu deixo de vacilar. Ele falou: não, Adriano, a gente ama a Deus quando a gente ama o outro. A gente faz por Deus quando a gente faz pelo outro. A gente retribui a Deus quando a gente dá ao outro. Aí ele abriu aquele texto e me provou, quando Jesus fala assim para os discípulos: muito obrigado, porque quando eu estive com fome, vocês me deram de comer. Quando eu estive com sede, vocês me deram de beber. Quando eu estive nu, vocês me vestiram. Quando eu estava doente, vocês foram me visitar. E quando eu estava preso, também me visitaram. Aí os discípulos falam assim: mas Senhor, quando te fizemos essas coisas? Aí Jesus fala assim: toda vez que você fizer tudo o que eu disse a um desses pequeninos, está fazendo a mim. Aleluia, que coisa bonita, né? Mais uma coisa que nós, os discípulos de Jesus, estamos aprendendo aqui. Mais uma aula que Jesus está nos dando, que eu posso retribuir a Jesus. É, pastor, nunca na mesma altura, nunca, mas eu posso retribuir, mesmo que seja numa porção menor. Como? Pelo outro. Jesus está dando esse ensinamento ao seu discípulo. Isso. Ele está dando um ensinamento que ele vive. Isso aí. Jesus, ele está falando daquilo que ele faz na prática. É muito interessante. Então você que me ouve, vocês daqui, vocês de casa, pare um pouco para pensar em como retribuir a Jesus. Embora, eu vou dizer de novo, não dá para retribuir na mesma altura. O que ele fez por você, tu nunca vai poder fazer nada que pague. Mas retribuir, nem que seja uma unha do benefício que ele te fez. Você que tem condições, deixa eu te propor um negócio aqui. Você que tem condições, que também não é para você que não pode se esgoelar todo para fazer, mas você que tem condições, compre uma cesta básica esse mês. Se puder, compre 2, 3. Visite a casa de alguém que você sabe que não tem nada. Você está fazendo por Jesus. Você que pode e talvez ia fazer uma viagem comemorativa, deixa eu te fazer uma proposta: não faz essa viagem não. Pastor, não faz, a sua família vai entender isso. Pega todo esse dinheiro da viagem, e Deus sabe por que eu estou falando isso aqui, reverte tudo em alimento, e para com o teu carro numa comunidade carente, porque talvez há uma família lá agora, que não tem um pedaço de pão para colocar na mesa, e você não sabe a alegria que você vai arrancar, ou melhor, arrancar não, retribuir, proporcionar, melhor dizendo, ao Senhor Jesus, quando você tomar essa atitude, de ofertar ao outro, de investir no outro, de ganhar tempo com o outro, um abraço, um beijo, um socorro, uma mão amiga estendida, é o mínimo que a gente pode tentar fazer para retribuir aquilo que já foi feito por nós, tá bom? Aí a gente vira aqui a página, aí o versículo 37, Jesus fala assim: não julgueis e não sejais julgados, não condeneis e não sejais condenados, perdoai e serás perdoado, dai
e dar-se-vos-á, na boa medida, recalcada e sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Cara, isso aqui é impressionante. Essa aula que Jesus está dando para os seus discípulos é para mudar a nossa vida. Você de casa, você daqui e a mim mesmo, eu digo a mim mesmo, essa aula de hoje é para te fazer ser um discípulo, nota 10. Se você colocar tudo isso em prática, a sua vida não vai ser mais a mesma no caminho do discipulado. Olha o que Jesus está dizendo: dá sem pretensão de receber, dá porque é bom, perdoa porque é bom. O resultado disso, quando você precisar, olha o que vai acontecer. É a Bíblia que está dizendo. Está dizendo que quando você dá, alguém vai te dar, mas não vai te dar de uma forma que talvez você tenha dado. Olha o que está acontecendo aqui. Jesus está dizendo: contribuir com o outro, que quando você precisar, alguém vai contribuir na sua vida, só que de uma forma diferenciada. Olha o que está sendo dito aqui: vai ser retribuído dessa forma, uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante e generosamente. Sabe o que é uma medida? Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você que já comprou pipoca, todos vocês aqui já compraram pipoca, já? Tá? Você de casa aí, todo mundo já parou no pipoqueiro para comprar pipoca. Reparou quando o pipoqueiro pega o saquinho de pipoca? Aí ele joga, bate o saco, joga de novo, bate o saco e por fim bota e cai algumas pipocas em volta. Sabe o que é isso daqui? Isso daqui é essa medida, uma boa medida que é recalcada, ou seja, novamente colocada, sacudida, transbordante, dada de forma generosa. Quem aqui já comprou batata lá em Marechal? Já comprou, Renato, lá? Não? Sabe como é que é lá, Renato? Eles botam a quentinha assim no saco, eles botam a quentinha dentro do saco de mercado. O cara enche a quentinha primeiro, bota ela dentro do saco e ele enche o saco até fechar. Você paga por uma quentinha e meio saco com batata, linguiça, frango. Todo mundo conhece a famosa batata de Marechal por essa transbordância. A galera para lá direto, eles param na praça para comer, e assim será na vida do discípulo de Jesus, que entender que dar é melhor do que receber, que perdoar não é uma questão para ser perdoado, é que perdoar é uma questão de generosidade com Deus, porque te perdoou e você deve seguir os mesmos passos do teu mestre, perdoando a quem te ofendeu, logo serás também perdoado. E quem dá vai receber, só que de uma forma muito maior do que um dia deu. Deus é bom demais. Aí agora a gente entra na parábola. Eu tive que correr esse caminho todo para chegar aqui na parábola. Para quê? Para você entender a parábola. A gente já sabe com quem Jesus está falando. Com quem? Com os discípulos. Já sabe o segundo passo, que é por que Jesus está falando essa parábola. E qual é o segundo passo? Jesus está falando essa parábola aqui, que é para preparar os discípulos para a obra. E qual é o ensino da parábola? Já vamos entrar na terceira parte, e eu vou concluir com a quarta, que é a aplicação. Qual é o ensino da parábola? E propôs-lhes também uma parábola. Pode porventura um cego guiar o outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele que, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para eles? Jesus está dizendo assim: já estou explicando a parábola do cego que guia outro cego, e já eu vou aplicar e a gente conclui o estudo. Sabe o que Jesus está dizendo para ele aqui com esses 2 versículos? Cego não guia cego. Vocês vão cair no barranco com ele.
Sabe o que Jesus está dizendo aqui para eles? Vocês até então estão cegos, mas os meus ensinos vão lhe abrir os olhos. Aí sim vocês vão poder guiar as pessoas. Olha o que Jesus está dizendo para eles. O discípulo não é maior do que o seu mestre, mas um discípulo bem instruído pode ser comparado com o seu mestre. Jesus está dizendo para eles o seguinte: hoje vocês não têm condição de guiar ninguém, mas se vocês me ouvirem bem instruídos, ou seja, se vocês aprenderem tudo que eu estou ensinando, vocês vão estar prontos para guiar esse povo, que daqui a pouco vai estar na mão de vocês. Como eu disse no início, esse estudo de hoje é um preparatório para o discípulo. É Jesus dizendo para eles: a minha instrução é como tirar a venda dos vossos olhos, mas para que isso aconteça, vocês precisam ser bem instruídos, precisam me ouvir, precisam aprender comigo, precisam colocar em prática o que eu estou ensinando. O que Jesus está dizendo para eles é bem claro aqui: eu chamei vocês para guiar um povo, porque daqui a pouco eu vou embora, daqui a pouco eu vou ser crucificado e vou morrer, vou ressuscitar e volto para o Pai. É vocês que vão ficar aqui, mas no momento, cego não guia cego. As minhas instruções, a minha palavra é abrir os olhos de vocês, vai tirar dos olhos de vocês toda a escama, vai arrancar dos olhos de vocês toda a incerteza, toda a incredulidade, toda a podridão pecaminosa, toda a escuridão do pecado. Jesus está dizendo para eles: as minhas palavras são instrução boa, que vai tirar de vocês a cegueira. Aí sim vocês vão poder ensinar os outros, mas por enquanto aprendam primeiro, porque cego não guia cego. Aí ele continua a parábola: porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparou na trave que está no teu próprio olho? Como poderás dizer ao teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Jesus agora vai dar uma cipuada múltipla aqui. Isso aqui é uma lição para os discípulos, porque eles vão continuar o evangelho, eles vão continuar a pregação do reino de Deus, amém? Mas para que eles não, peitinho arrebitado, nós somos o cara, hein? Vocês viram que ele escolheu a gente, né? Vocês viram que tinha uma multidão, e no meio da multidão ele escolheu a gente, só os 12. Então, meus irmãos, nós somos o top de linha aqui, hein? O que a gente falar é lei, o que a gente determinar, está determinado. Para que os discípulos não se ensoberbecessem, Jesus disse para eles: antes de vocês começarem o ministério, eu tenho muita coisa para tirar de vocês, para que vocês não saiam por aí tirando onda com quem tem um argueiro no olho, tendo vocês uma trave no olho. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Vai doer um pouco, gente, vai doer um pouco agora em nós aqui, mas vai ser bom para a nossa alma. Você de casa aí, vai doer um pouco agora, mas vai ser muito bom para a nossa alma. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Discípulo, para fazer discípulo, precisa primeiro ser discipulado. Porque o que tem de gente aí, me perdoe o termo chulo, que não tirou as fraldas da fé ainda, e já querem ensinar o outro. Os caras começaram agora, já quer olhar para o evangelista Sebastião, que tem a minha idade de crente, ou mais, e falar: aí coroa, é assim que diz? Não, calma. Primeiro, discípulo, tu tem que limpar você mesmo,
tira a trave do teu olho, para depois começar a ajudar. Não é julgar, não é criticar, não é expor pecado de ninguém, porque o que tem de crente sem vergonha aí, gritando o pecado dos outros no microfone, mas não mudou de vida. O que tem de crente aí, que fica gritando, o meu vizinho maconheiro desgraçado, só não fuma maconha, mas ainda faz um montão de bobeira que não deveria fazer. Então Jesus está dando uma aula aqui. Eu chamei você para ser discípulo, chamei você para continuar o que eu vou começar aqui, mas olha só, você também precisa de ser liberto, e só depois de ser liberto, é que você vai ter condição de ser um instrumento de libertação para outro. Aí tem gente que olha para mim, e acha que pela minha pouca idade, eu caí aqui de paraquedas. Quem conhece a minha história sabe que eu tenho, no mínimo, 15 anos de estudo, consecutivos, 15 anos estudando, entre faculdades e faculdades de teologia, escolas de preparação de obreiro, os meus estudos particulares, a minha vida com Deus, para chegar aqui. Eu não caí na graça do pastor Manassés da noite por dia, não. Só de estudo em academia de teologia foram 8 anos, fora os outros de escola de pastores. Para quê? Porque eu precisava, tirar o argueiro do meu olho, e ainda tem muita coisa que eu tenho que tirar, mas louvado seja Deus, que uma coisa que eu aprendi em toda essa minha caminhada de estudo, é ter humildade. O pecado do meu irmão não deve ser colocado de forma agressiva, para humilhá-lo. Eu não estou aqui para meter dedo na ferida de ovelha, eu estou aqui para passar remédio, tirar a infecção e passar remédio, para que o Espírito de Deus cure a alma daquele que está doente no seu pecado. Então cuidado da forma que você trata o seu irmão que ainda não se converteu, cuidado da forma que você trata a sua mãe que ainda não se converteu. Eu vou falar uma frase aqui que eu já vi crente falar da sua família. Se você que está me ouvindo fala isso, para, em nome de Jesus, para. Essa frase não agrada a Deus. Eu já vi gente dizer, poxa, eu estou tentando caminhar e o endemoniado do meu pai me perturba, a endemoniada da minha irmã, do meu irmão, da minha mãe. Para, é a sua família, e não importa os pecados que eles cometam, você não está lá para ser juiz de ninguém, você está lá para ser mensageiro do Evangelho, e o Evangelho não acusa, o Evangelho liberta. Quem acusa é a lei. É claro que eu não estou mandando você convergir, eu não estou mandando você olhar para o teu irmão e dizer parabéns, continua, não é isso. O que eu estou mandando aqui é você não humilhar o teu próximo porque ele ainda está em pecado, porque um dia você também esteve. Então nós somos treinados para libertar e não para mostrar o erro de ninguém. É isso que Jesus está ensinando aqui. Antes de serem veículo de libertação, os meus discípulos precisam ser libertos. Eu vou resumir a parábola do cego que não pode guiar outro cego. Já estou explicando e agora vou aplicar e vou terminar o estudo. Jesus está dizendo aqui, vocês estão sendo chamados para serem veículos de libertação, mas antes de serem veículo de libertação, todo discípulo precisa ser liberto primeiro. Sem a trave no meu olho, eu terei condições de convidar o meu irmão e instruí-lo para que tire o argueiro que está no olho dele. Aí assim, tanto eu ficarei feliz por ver o meu irmão mudar de vida, e tanto ele ficará feliz por ter alcançado alguém que ajudou ele a mudar de vida. Então agora eu vou aplicar essa parábola na nossa vida, porque a explicação é essa, é Jesus dizendo aos discípulos, vocês estão sendo chamados para serem libertadores, mas os libertadores precisam primeiro ser libertos. E a aplicação dessa parábola é, primeiro, permita-se, humilhe-se para enxergar na tua vida aquilo que você não enxergou. Olha que interessante, porque a gente tem facilidade de ver o argueiro
no olho do outro, mas não temos a capacidade de ver a trave que está no nosso. E se vocês forem estudar as origens das duas palavrinhas aqui, argueiro e trave. Argueiro é um pequeno cotoco de pau. Trave é um grande tronco de pau. Então Jesus está dizendo, você está enxergando uma coisa pequena no olho do teu irmão, mas você não está vendo a coisa gigantesca que está no teu olho. É Jesus ensinando para eles o seguinte: nós precisamos se humilhar para olhar para nós mesmos e encontrar primeiro em nós as nossas falhas. Então nessa noite que você aprenda a fazer isso, a descer a casa do olheiro. Casa do olheiro não é lugar de humilhação. Casa do olheiro não é lugar de vergonha. Casa do olheiro não é lugar de esculacho. Casa de olheiro é lugar de crente. Todo crente tem que descer a casa do olheiro, mesmo estando bem na fé, porque casa do olheiro não é só para quem está bem. Casa do olheiro é para quem não quer ficar mal. Oh, aleluia! Casa do olheiro não é para quem está mal, é para quem não quer ficar também. Não é só para quem está mal, é para quem não quer ficar mal. Vai esperar o vaso rachar para depois descer lá? Faça uma visita diária na casa do olheiro. Pastor, como assim? Ore a Deus todos os dias, pedindo a Deus que te mostre os pecados que você não conhece. É por isso que o salmista vai dizer: perdoa-me, Deus, perdoa-me, Deus, dos pecados que até para mim são ocultos. Vamos fazer uma aliança aqui, você faz um compromisso de orar todo dia por isso. Deus, mostra-me aonde eu preciso melhorar. Deus, me mostra a trave que está no meu olho, para que eu seja liberto, e aí sim eu possa ser um agente libertador da vida de outras pessoas. Essa é a primeira lição e aplicação que eu tenho para essa mensagem. A segunda aplicação que eu aprendi com esse texto é que eu só terei possibilidade de libertar quando sou liberto, porque há impossibilidades espirituais quando eu ainda não sou liberto. Por exemplo, eu não tenho como ajudar a Fabíola com armas espirituais se eu não as tenho. Eu só posso ajudar a missionária Fabíola com armas espirituais se eu tiver essas armas espirituais. Logo, essas armas espirituais só serão parte do meu material bélico da fé. Essas armas espirituais só serão parte do meu alforje de combate quando eu estiver liberto, porque tem coisa que Deus só dá para aquele que é liberto. Então a segunda lição que eu aprendi aqui é que se eu quero ser um bom pastor, e agora eu digo para mim, tá? Eu, Adriano, eu aprendi isso para mim. Se você quiser pegar para você, eu te dou liberdade para você pegar para você, mas eu aprendi isso para mim. Para que eu, Adriano, seja um bom pastor, eu preciso aprender a ser uma boa ovelha. Porque é quando eu me submeter ao pastor dos pastores que ele vai me dar ferramentas pastorais para eu cuidar das minhas ovelhas. Logo eu só terei capacidade de cuidar do diácono Renato, do evangelista Sebastião e da missionária Fabíola quando eu tiver a humildade de deixar Jesus cuidar de mim. Logo eu só terei capacidade de ser um agente libertador das minhas ovelhas quando eu for capaz de me submeter às condutas de libertação de Jesus sobre a minha vida. Essas foram as duas lições que eu tive aqui. E eu espero que você também tenha aprendido muito nessa noite. Eu espero que o Espírito de Deus tenha iluminado a sua alma. Eu espero que você tenha sido muito abençoado hoje aqui. Lembrando a vocês todos aí que estão me ouvindo, que me ajude compartilhando esse vídeo. Senta o dedo aí agora, sai compartilhando no grupo de Joga Pra Rolo, sai compartilhando onde puder. E outra coisa, quero relembrar aqui, você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, PR Adriano Rocha, PR Adriano Rocha, coloca aí minha filha, aí como é que chega lá no meu canal,
A você que não se inscreveu, se inscreve aí, dá uma força ao teu amigo. Esse vídeo aqui, quando acabar, ele vai direto lá pro meu canal lá do YouTube, e lá já tem outros vídeos. Você que se interessou aí, gostou do nosso estudo e quer assistir outras parábolas que eu interpretei aqui, vai lá no meu canal, tem muitas outras parábolas lá para você degustar, aprender e sair melhor do que entrou. Então que Deus abençoe você, tanto você de casa, essa galera bonita aí, ó, hoje a live tem bastante gente aqui, Deus abençoe vocês, a vocês aqui, meus irmãos e amigos, ovelhas do Senhor Jesus que eu tenho o prazer de cuidar. Que Deus abençoe e até segunda-feira que vem, se Jesus não voltar, nós estaremos aqui para continuar aprendendo com Ele. Beijo no coração de todos vocês, voltem sempre em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo que nos permitiu nessa noite. Abençoe os seus filhos e dê a eles uma noite de paz em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, galera. Até a próxima. Pastor Fernando Soares, Deus abençoe. Obrigado aí por estar conosco e por participar. Tá bom? Continue orando pelo seu amigo, para que eu continue sendo instrumento de edificação, como o Senhor mesmo acabou de dizer. A todos vós, que Deus os abençoe. Até logo!